Boa noite, preciosas. Boa noite, Dani. Lara, boa noite. Yasmin. Boa noite, Elisângela. Sejam muito bem-vindas, preciosas. Érica. Gabi. Boa noite, meninas. A Thay. Boa noite, sejam muito bem-vindas à nossa segunda aula da jornada Vivendo de Sobrancelhas, minha gente. Edivane, Luna. Bora lá, quem tá animada aqui pra aula de hoje? Coloca aí pra mim quem que tá animada. Bora lá, minha gente. Tô trazendo conteúdos aqui. Não sei se vocês observaram, mas eu tô procurando trazer conteúdos diários pra vocês sem falta, tá? Pra ajudar você, profissional, designer de sobrancelha, que tá iniciando na profissão e tem dificuldade. Então, esses conteúdos é pra te ajudar, tá? A adquirir autoridade, se tornar uma profissional de referência e fazer 5K por mês. Eleusa, mas isso é muito difícil. Fazer 5K por mês com design de sobrancelha é muito difícil. Existe um caminho e eu tô aqui para ajudar vocês. Como já ajudei muitas e muitas alunas, né? Como eu desenvolvi isso na minha profissão. Então, se eu consigo fazer, se as minhas alunas conseguem fazer, você também, profissional que está iniciando, vai conseguir, tá? Se destacar na sua profissão, se tornar uma referência na área e na sua região e faturar pelo menos, tá? Esses 5K por mês aí com design de sobrancelhas, tá? Na aula de hoje nós iremos falar sobre posicionamento, tá? Mas o posicionamento, Eleusa, afinal, o que é o posicionamento? Posicionamento é importantíssimo para você se identificar na sua área ali, na sua profissão, né? Se tornar uma autoridade, na verdade, né? Se tornar autoridade, se tornar referência, ser valorizada pelas suas clientes, tá? Então, para você chegar nesse nível de procura, de ser requisitada, de ser valorizada, de não das clientes não te procurarem por desconto, então você precisa se posicionar para isso, tá? E é para isso que eu estou aqui hoje para ajudar vocês, tá? Então a forma como você se comporta vai definir se você sabe ou não se posicionar ali diante das suas clientes, tá? De forma profissional. E na aula de hoje eu vou trazer as dicas ali e um passo a passo para te ajudar nesse processo aí de aprender a se posicionar. A primeira delas é você ter empatia, tá? Você ter empatia com suas clientes. Então, demonstre compreensão. A empatia, ela nada mais é que você aprender a se colocar no lugar do outro, tá? Então, não faça para outra pessoa aquilo que você não gostaria que fizesse para você, tá? Então, às vezes você vai receber uma cliente, às vezes essa cliente não está no melhor dia dela, e aí você, como profissional, você prejulga essa cliente, achando que ela é uma pessoa chata, que talvez você não queira ela como sua cliente, tá? Então vamos ter empatia, vamos ter um cuidado, vamos tratar o próximo como a gente gostaria que as pessoas tratassem a gente, tá? Então a empatia é um dos pontos ali principal para você, né, se educar aí, né, educar o seu posicionamento perante as suas clientes, certo? Então, se colocar no lugar do outro. Eu vou dar um exemplo aqui para vocês, mas um exemplo de forma inversa, o contrário. No caso, na situação, eu fui a cliente, tá? Então, eu cheguei em um espaço para fazer a unha em um salão de beleza que não atende por hora marcada, então atende por ordem de chegada. Então, eu já sei como que funciona lá. Eu cheguei para fazer a minha unha. E eu perguntei, porque já era às 17 horas, se daria pra fazer pé e mão. Mas se não desse pra fazer o pé, não tinha problema. Eu fui lá pra fazer a mão, né? Então a cliente não, a profissional foi super rude. Não dá tempo. Então ela foi super seca assim comigo. Tudo bem, até então tá tudo bem, né?
Sentei ali, tentei puxar um assunto, tentei ser gentil, legal com ela, mas ela tava brava, né? Pegando as coisas assim, bem de forma brava mesmo, deixando as coisas caírem no chão. E aí ligou pro marido, brigou com o marido ali na minha frente, deixou eu ali esperando. Aí levou uns 20 minutos, ela falou: acho que vai dar tempo de fazer o pé e mão. Então, olha só o posicionamento dessa cliente. Será que ela teve um bom ou um mau posicionamento? Como que ela se comportou? Então, você como cliente, você começa a avaliar o profissional. E aí você tem que se colocar no lugar do seu cliente. Como o seu cliente tá te avaliando ali de forma profissional? Então, é aquela questão, você tem que começar a se colocar no lugar do outro. Então, naquela situação ali, eu era a cliente e ela era a profissional. Essa profissional, ela vai chegar a ser uma profissional de referência aqui na cidade? Se ela mudar o posicionamento dela, sim. Talvez sim. Se ela entender que a forma que ela tá agindo com as clientes tá errado e ela precisa mudar a cabeça dela, a forma dela ver a situação, a forma dela atender as clientes dela, sim, talvez ela possa se tornar uma profissional de referência. E aí, como que eu analiso essa situação? Eu analiso de forma que eu não quero essa atitude para minha empresa, para o meu trabalho. Eu não quero entregar um atendimento desse para as minhas clientes. Então, tudo que você vê de forma negativa, na Raras Clínica você será muito bem tratada. Andressa, eu tenho certeza, eu tô doida para ir aí na tua clínica, tá? Eu irei em breve. Então, assim, tudo que você vê de forma que é negativa, você não leva isso lá, você não vai querer levar isso lá pro seu espaço, pra sua empresa, pro seu trabalho. Então, você vê isso como algo para você aprender. Não, gente, eu não quero uma situação dessa. Olha o quanto é constrangedor, o quanto a cliente vai se sentir mal. Então, eu jamais vou querer ter uma atitude dessa, por mais que o meu dia esteja péssimo, porque ninguém tá 100% todos os dias. Tem dias que a gente não tá legal, mas assim, a gente pega os probleminhas da gente, coloca dentro de uma caixinha, larga lá na casa e vem trabalhar linda e plena, feliz da vida, sorriso orelha com as suas clientes, tá? Então, empatia é uma das dicas, assim, importantíssimas, tá? Que a gente tem que começar a observar, a ter, né? Para com as nossas clientes. Comunicação eficaz, segundo, tá? Comunicação eficaz. Então, manter uma comunicação clara com as clientes, de forma que ela entenda, de forma que a gente consiga esclarecer qualquer situação, de forma que ela entenda, né? E não fique dúvidas. Então, a comunicação é algo importante e eu vejo hoje, de uma forma geral, é algo que é muito falho, sabe? Muito falho mesmo. Nós, seres humanos, temos uma dificuldade danada de escutar o próximo, né? Ainda mais nessa correria do dia a dia, nessa loucura. Temos sim dificuldade de escutar o próximo. Só que isso precisa ser exercitado. Ainda mais quando atendemos clientes, né? Quando vendemos um serviço que a gente precisa de uma atenção muito especial ali com cada cliente. Então, aprender, ouvir as necessidades de cada cliente é muito importante. Então, quando você ouve a necessidade da sua cliente, Eleusa, mas eu já sei fazer o meu trabalho, para que eu vou ficar ouvindo? Vou esperar a cliente me ensinar? Tem profissionais que pensam dessa forma, mas não é bem assim, tá? O cliente, ele vai chegar e ele tem algo que ele gosta. E ele quer compartilhar com o profissional aquilo que ele quer para ele. E aí você vai ouvir e você vai alinhar o seu conhecimento de acordo com a necessidade do cliente. A cliente gosta da sobrancelha assim, mas eu sei que é assado que faz. E aí, eu vou alinhar o meu conhecimento com aquilo que ela deseja, vou explicar para ela, olha, iremos fazer isso, isso e isso, vai ficar da forma que você deseja, mas não vai ser feito exatamente como você quer, porque assim, assim, assim não vai dar certo. Então, você tem que alinhar, explicar para a cliente o que vai ficar legal para ela, o que vai ficar bom para ela. Então, ouvir
as necessidades da cliente é muito importante, tá? Terceiro ponto, conhecimento do seu serviço. Conhecimento é libertador e a gente já sabe disso. Então, a partir do momento que você vai desenvolver um trabalho, que você vai vender um serviço, você precisa ter conhecimento a fundo desse serviço. Se a sua cliente te pede uma informação e você explica para ela de forma superficial, que ela não entendeu nada, você acha que essa cliente, ela vai dar credibilidade para você? Ela vai confiar em fazer um serviço com você? Fica a pergunta, né? Eu acho que não. Então, você precisa estudar, você precisa se aperfeiçoar, você precisa entender a fundo daquilo que você vende, daquilo que você está oferecendo, né, para sua cliente. Então, sempre quando uma cliente perguntar algo relacionado ao seu trabalho, você precisa ter conhecimento suficiente para esclarecer, tirar todas as dúvidas e a partir daí, essa cliente vai ver você como uma profissional com autoridade daquilo que você vende, do serviço que você oferece. Então, você se torna uma autoridade. Então, minha cliente chega aqui e fala, Eleusa, eu tenho uma dúvida disso. Como que faz? Olha, minha sobrancelha foi tirada em excesso durante muitos anos, ela tá muito fina. O que você acha que dá pra fazer? E aí você não tem conhecimento, você não sabe o que você vai oferecer pra ela. Sendo que existem muitas possibilidades, né, de você oferecer algo e você devolver a autoestima para a cliente, mas você não sabe oferecer, porque o seu conhecimento ainda não é o suficiente, você estudou pouco, você não tem um conhecimento a fundo ali para conseguir entregar algo que a tua cliente está perguntando. Então estude, tá? Estude bastante, pesquise, porque assim, tem muitos profissionais que fazem um curso, eu já sei. Não preciso estudar mais. Já sei o suficiente, pronto, bora. Eu conheço profissionais que em 2012 trabalhavam com uma técnica, até hoje é a mesma técnica, mas ela é maravilhosa. E tá tudo certo. Não busca evoluir, trazer técnicas novas. Todo profissional que vem no serviço, ele tem que estar estudando constantemente, tá? Não pode parar de estudar. Então, conhecimento é libertador, tá? Vamos lá, o próximo, resolução de problemas. Trabalhe para resolver os problemas das suas clientes, tá? De forma rápida e eficiente, sempre buscando soluções satisfatórias. Então, começar a resolver os problemas da cliente vai ajudar muito, vai te levar a ter uma autoridade, né? A ter as clientes vai começar a ver você como uma profissional com responsabilidade, que cuida das clientes, né? Isso me faz lembrar uns anos atrás, quando eu peguei o meu primeiro emprego de carteira assinada na CLT. E eu queria muito ser uma profissional que, assim, as pessoas olhassem e falassem, nossa, a Eleusa é uma ótima profissional. É o primeiro emprego da vida dela, mas ela é muito boa. Eu queria ser reconhecida como uma profissional muito competente. Então, eu comecei a trabalhar na Honda, na cidade onde eu morava, onde eu fazia faculdade. E na minha primeira semana na empresa, chegou um rapaz com um senhor, né, era o pai dele. O senhor chegou e falou assim, não moro aqui, moro em outro estado, meu filho veio fazer faculdade aqui e a Honda enrola muito para entregar um consórcio, o cliente é contemplado e aí tem toda uma burocracia e tal, eu quero a moto amanhã. E eu desesperada, porque leva uns dias, você tem que pedir os documentos, né, montar o processo... E aí, para você conseguir liberar essa moto. E eu quase me descabelei, consegui liberar a moto para esse cliente, ele ficou muito satisfeito. E aí, na outra semana, um outro cliente do Rio de Janeiro entrou em contato, olha, eu pago 3 consórcios, tá contemplado. E vou aí na cidade, no estado de vocês, só para pegar a moto. Então, você vai fazer tudo por telefone. E naquela época, era a época do fax. Então, eu tinha que... Voltou? Voltou, gente. Ligação aqui, meu Deus, hora da minha live, não pode. E aí, gente, era muito difícil. E eu consegui resolver a situação desse outro cliente. Então, quando esse cliente chegou para pegar a moto pro funcionário dele, ele foi lá, pegou na minha mão, parabéns, obrigado, nunca consegui. Eu pensei, eu só chutei, eu achei que você nem ia conseguir, porque
que é tão burocrático e tal, tinha que estar presente. E o cliente ficou super satisfeito, elogiou. Então, o que eu pego dessa época? Eu pego as coisas positivas que eu vivi nessa época, que eu consegui, né, que eu fui proativa, que eu consegui agradar o cliente, que eu dei o meu melhor, e eu trago isso para a minha profissão hoje, para o meu trabalho, para a minha empresa. Então, tudo que você viveu de positivo lá no passado, você traz para o seu trabalho atual, como empreendedora. E tudo que você viu de negativo, que você vivenciou de negativo, você traz mais com aquilo que você, de forma que você não vai querer aquilo, colocar em prática aquilo para sua empresa. Então, você tem que saber eliminar o que é ruim, né? E trazer para perto de você aquilo que é bom, aquilo que vai ser favorável para suas clientes, né? Aqui na cidade, eu passei por uma situação agora recentemente, até compartilhei nos stories, né, com você, de entrar em uma loja para pedir uma informação, para fazer a troca de um produto. Com quem, a pergunta era, com quem eu posso falar para fazer a troca desse produto que está estragado, né, que foi danificado. E eu falei, moça, posso pedir uma informação? A moça falou assim, não, porque eu estou saindo pro almoço. E aquilo me deixou muito impactada, gente, muito impactada. Olha só, né? Era para resolver algo que era muito simples. Era só ela falar assim, moça, eu tô saindo pro almoço, mas você vai falar com a fulana que ela vai conseguir fazer a troca para você e vai resolver, tá? Era só isso, mais nada. E eu fiquei assim, chocada. A pessoa me recusou uma informação porque ela estava saindo pro almoço. Então eu vejo isso, eu falo, cara, eu não quero isso pro meu trabalho. Então assim, às vezes você pode estar saindo pro almoço, pode estar cansada, igual aconteceu agora recentemente, né? Eu tava saindo e chegou uma senhora e eu voltei, abri a porta pra atender ela, pra ouvir a necessidade dela, pra entender, né? Então a gente fez ali uma pré-avaliação, se tornou uma cliente. E isso é fantástico, tá? Então, quando você se coloca no lugar do cliente, isso eu não gosto, então não vou fazer pro meu cliente, né? Eu quero oferecer para ele aquilo que é bom, aquilo que vai fazer sentido para ele, né? Que vai resolver a situação dele, aquilo que ele busca, tá? Outro ponto muito importante também, indispensável, paciência. Tem gente que fala que a gente não pode pedir para Deus paciência não, né? Porque senão diz que vem os problemas, mas temos que sim que ter paciência e manter a calma diante de qualquer situação, por mais desagradável que seja. Se você recebe uma cliente, você fez um serviço, isso pode acontecer. Por mais que você seja uma profissional muito competente, por melhor que você seja, por maior referência que você tenha aí na sua cidade, na sua região, por mais requisitada que você seja, talvez um dia você venha realizar um procedimento e a cliente não goste, tá? Isso pode acontecer. E se acontecer, e se a pessoa chegar a ser grossa com você, mal educada com você, você precisa manter a calma, você precisa ser paciente e você precisa ter sabedoria para você conseguir resolver de forma inteligente a situação. Outro exemplo que eu vou dar, lá muitos anos atrás, na época que eu cursava a faculdade, eu já contei aqui também, eu trabalhei em posto, né? Esse foi o meu segundo emprego. Eu fui trabalhar nessa empresa, porque era uma empresa que você conseguia trabalhar meio período e eu precisava ter tempo para estudar. Então, nessa época, eu trabalhei como frentista, depois eu fui promovida para o caixa e no dia dessa situação que aconteceu num domingo, eu estava atendendo no caixa, né, aprendendo ainda, ali passando pela fase da experiência e era dia de domingo. Chegou um cliente que era acostumado a me ver lá fora abastecendo carreta, porque eu não trabalhava na gasolina, tá? Eu trabalhava no diesel, então abastecia carreta, caminhonete, né? Então ficava só no diesel. E esse cliente era acostumado a me ver abastecendo caminhão, carreta, caminhonete. Inclusive eu abastecia as caminhonetes deles lá. Nesse dia ele foi lá no meu caixa, né? Abasteceu lá fora e foi lá no meu caixa fazer o pagamento. Ele falou pra mim, perguntou se eu não poderia trocar um cheque pra ele. E eu não era autorizada a fazer troca de cheque, por mais que fosse clientes fiéis, amigos do dono da empresa, não poderia fazer isso lá, eu não era autorizada. Então, eu falei pra ele que não podia fazer a troca do cheque pra ele. E que a gerente não estava lá, que ele poderia até conversar com ela, mas ela não estava lá, porque era domingo e tal, e tal, e tal. Gente, vocês têm noção, esse cliente me xingou
Não, vocês estão entendendo. Ele desfez de mim, assim, de forma muito, muito, muito triste, assim. Eu fiquei muito triste mesmo. E eu tive que me manter, porque, assim, ele tava me xingando e eu tava fazendo a venda dele, né? Passando a venda dele ali no caixa. E era um cheque, eu tinha que cadastrar o cheque dele e ele me xingando e eu tremendo todinha aqui. E aconteceu tudo isso, eu fiquei muito chateada. Então, assim, muitas frases eu me lembro até hoje. Sai desse lugar aí que você tem que ficar ali fora, limpando o chão. Porque, assim, frentista, pra quem não sabe, abastece, limpa, lava a bomba, encera a bomba e limpa a ilha. Então, passa o paninho ali na ilha onde fica aquela bomba, sabe? Pelo menos era assim na época que eu trabalhava. E ele era acostumado a me ver abastecendo e limpando o chão, realmente. Ele falou, sai desse caixa, sua burra. Você tem que limpar o chão. Você serve pra limpar o chão. E amanhã você tá no olho da rua, porque eu vou falar com o dono do posto e tal, e tal, e tal. Gente, vocês estão entendendo? Eu falei assim, amanhã eu tô no olho da rua. Mas eu me posicionei ali, mantive a calma e o cliente foi embora. E a gerente chegou logo em seguida, comuniquei a ela e depois tudo se resolveu. Inclusive esse cliente me pediu desculpas, né? Depois de um tempo ele reconheceu que ele foi muito grosso e ignorante. E aí, o que eu trago dessa história pra cá? Que pode acontecer N situações de você com clientes e você tem que manter a calma, tem que ser educada e você tem que ter uma postura profissional, você não pode cair o nível, né, a ponto de desrespeitar as clientes por mais mal educada que seja com você, você não pode, né? Então já aconteceu também aqui, nesse espaço aqui, de uma cliente se recusar a pagar um retoque de micropigmentação. E eu fiquei muito chateada no dia, mas eu mantive a calma, né? A cliente virou pra mim, não vou pagar porque eu só fiz a sobrancelha com você porque minha filha falou que era pra mim fazer com você, mas eu nem queria. Tem uma outra profissional que cobra muito mais barato e ainda incluso o valor do retoque. Essa foi a desculpa que ela deu. Aí eu falei, tudo bem, não tem problema. O cliente foi embora e eu dobrei meus joelhos e orei por ela e tá tudo certo. A gente tem que manter a calma em muitas situações, manter a postura. E não vai ser um cliente que vai fazer com que você, né, perca ali a sua compostura, ali a sua autoridade profissional, né, por causa de uma situação. Essa situação, elas vêm, mas elas vão embora. Então, a gente precisa, sim, manter a calma, né, ser respeitosa com a cliente. E, às vezes, quando a cliente faz isso, ela nem tá no dia bom mesmo, e a gente tem que entender, né, então tem que ter um bom posicionamento aí profissional, não tem como fugir disso, tá? Próximo, tá? Personalização. Tentar adaptar o atendimento de acordo com a necessidade de cada cliente. Tentar, tá, gente? Não é obrigatório. Às vezes você tem um padrão ali de atendimento no seu espaço e você não quer mudar. Tá tudo bem. Mas existem algumas situações que a gente precisa ser maleável, sabe? Não, vou atender essa cliente de forma diferente, porque... né? A gente não sabe as necessidades das pessoas, como por exemplo, a gente tem uma cliente que já é uma senhorinha, né? E ela só faz a sobrancelha aqui. A gente sabe que tem toda uma escada ali para a cliente subir, a cliente chega aqui morta aqui em cima. A maca que eu atendo hoje, ela é uma maca hidráulica, então minha maca ela sobe e desce. Mas o nível mais baixo dessa maca ainda é um pouquinho alto para essa cliente subir e ela tem medo de cair. Então, o que a gente faz? A gente vai lá na outra sala, que tem uma maca mais alta e tem uma escadinha. A gente vai lá, pega a escadinha. Toda vez que essa cliente está agendada, a Dani já vem, coloca a escadinha aqui, perto da maca. Então, quando eu entro na minha sala, às vezes depois do almoço, que a cliente vem, quando eu entro na minha sala, que eu vejo a escadinha, eu já sei qual cliente que eu vou atender. Porque a gente adapta o atendimento para ela, conforme as necessidades dela, o medo dela, tá? Então, não custa nada fazer isso para suas clientes. Mima suas clientes, tá? Faça um atendimento ali personalizado, com carinho, com amor, de acordo com a necessidade. Nós temos uma outra cliente também, que ela nem é daqui de Paraíso, ela é de uma outra cidade, e ela sai dessa outra cidade e vem fazer design de sobrancelhas aqui com a gente. Então, assim, olha só, né? Olha a responsabilidade. Eu tenho várias clientes que vêm de outra cidade.
Então, vamos adaptar de acordo com a necessidade da cliente. Essa cliente, por exemplo, ela tem labirintite, que é aquela que você deita, quando você deita bem ereta assim, que você levanta, você fica tonta, passa mal, né? Eu acho que dá náuseas. E aí, essa cliente eu tenho que atender ela de forma diferente. Então, eu tenho que levantar a maca, eu atendo ela um pouquinho mais inclinada. Fica meio desconfortável pra mim, porque pra mim é melhor quando a cliente tá deitada retinha ali na maca, tá? Mas eu preciso adaptar o meu atendimento conforme a necessidade da cliente. Ah, não, sinto muito, não vou te atender. Ah, não, eu só atendo assim. Não, não é assim, tá? Temos que ser maleável ali e fazer todo um pequeno sacrifício pra gente manter as nossas clientes. Isso é você saber se posicionar com diferencial, de forma diferente. Fazer as suas clientes valorizar você, porque se você valoriza as suas clientes também vão te valorizar, tá? Próximo, rapidez. Responda prontamente às consultas e às solicitações de suas clientes, mostrando que você valoriza o tempo de cada uma delas. Isso é importante, mas existe um quê no meio dessa história aí. Nós sabemos que a maioria dos profissionais empreendedores, né, que começa um negócio, por exemplo, eu vou começar como design de sobrancelha. A gente começa trabalhando sozinha. É muito difícil e eu reconheço isso porque eu já passei por todo esse processo de trabalhar sozinha, de fazer a agenda, de fazer a higienização do ambiente, de ministrar curso sozinha, de cuidar do coffee break sozinha, de estar ali dando atenção para as alunas quando elas mandam mensagem para você corrigir o trabalho delas. Então você teria que ser 10 pessoas e você trabalha sozinha. Então às vezes é muito difícil você conseguir responder às clientes de forma imediata, com essa rapidez todinha. Mas, se você se esforçar um pouquinho, você consegue, tá? Guarda aquelas horas, você pode até colocar aquelas mensagens automáticas, porque o WhatsApp Business, ele nos possibilita muitas coisas, né, na hora do atendimento. Então, você pode, por exemplo, você tá atendendo as suas clientes. De 8 da manhã até 11 horas, meio-dia, eu tô atendendo, sem parar, uma cliente atrás da outra, né? Vamos supor, né? Porque às vezes sempre dá um tempinho entre uma cliente e outra para responder. Mas vamos supor que você não tenha tempo. Você vai colocar uma mensagem programada que está em atendimento e que retornará os atendimentos no WhatsApp de forma online a partir de tal hora. Entendeu? Então você vai deixar ali 2 horas do seu dia, 3 horas, sei lá, né? 1 hora pro almoço, 2 horas ali para cuidar dos seus clientes, ou vice-versa, 2 horas pro almoço, 1 hora só para responder as mensagens das clientes. Então elas vão entender que você está atendendo, né, de forma física, e que pro WhatsApp você vai atender naquele certo horário. Isso para quem trabalha sozinha, tá? Para quem não tem uma pessoa ali para ajudar, para estar respondendo as mensagens. Tá? Isso é você imaginar trabalhar de forma inteligente, de forma online, sabe? É meio que você vai otimizar. Então, meio que você já presume ali o que a sua cliente vai pensar. Meu Deus do céu, não me responde, tô mandando mensagem. Já tem 2 horas que eu mandei mensagem e a fulana me responde. Gente, acontecia isso comigo, tá? Acontecia isso comigo, às vezes. Mas quando eu pegava o WhatsApp, gente, pelo amor de Deus, perdão. Aí depois que surgiu aí o WhatsApp Business, aí que eu comecei a descobrir um monte de coisa, já dá pra colocar as mensagens programadas e a gente vai aprendendo a lidar, tá? Então vocês podem fazer isso pra não deixar as clientes lá bobona esperando vocês, tá? E o próximo passo, minha gente, é o feedback. Esteja aberta aos feedbacks das clientes e use isso pra você melhorar os seus serviços. Nem sempre os feedbacks vai ser os coraçãozinhos, tá? Pode ter feedback ali de críticas, mas leve essas críticas pro lado positivo, tá? Leve as críticas de forma que seja uma crítica construtiva, né? Tem a destrutiva e a construtiva. Não, leva sempre pro lado da crítica construtiva. Então, perguntar para as clientes o que elas gostariam que mudasse no atendimento, se elas estão satisfeitas, qual a nota elas dão pro atendimento e
dependendo da nota lá, você pode gerar ali também uma pesquisa, né? O que elas acham que pode mudar, porque as clientes, elas gostam, sabe? De falar assim, ó, se tivesse isso, ia ser muito legal e tal. Esse balanço que tem aqui no estúdio foi as seguidoras que decidiram se esse balanço viria aqui pro estúdio ou não, gente. Pra quem não sabe, eu moro na chácara. E o meu sonho era ter um balanço. E eu fiz um balanço lá na chácara do meu jeito, com meu marido, pedi a ajuda dele. Fiz um balanço. E aí, as clientes começaram, me convida pra ir na sua casa balançar no seu balanço. Me convida pra ir balançar no seu balanço. E foi daí que surgiu a ideia de trazer um balanço pra cá. E as clientes quiseram esse balanço, elas votaram pra ter esse balanço. E eu fiz esse balanço aqui no estúdio, pra elas sentarem, tirarem fotos e tal. Tá? Então, ouça as clientes, aceite o feedback, aceite a opinião, né? Então, tudo isso é muito válido para o nosso crescimento, para a gente melhorar como profissional, melhorar no nosso posicionamento, a forma como a gente se apresenta para os nossos clientes, para a sociedade, como a gente quer que as pessoas vejam a gente de forma profissional. Tá? Então, existe todo esse passo a passo e isso é importante sim, tá? E por último, eu deixei aqui o ponto assim que eu acho que é muito... Como que dá o nome, gente? Eu não vou lembrar agora. Polêmico, talvez, né? Polêmico. É a questão do desconto. Coloca aqui pra mim nos comentários quem aqui de vocês que são profissionais aqui que tem costume de dar desconto para as clientes. Coloca aí pra mim pra ver quem de vocês que tem o hábito de dar desconto para suas clientes, que a gente vai falar sobre isso agora mesmo. Ninguém, né? Ninguém, vocês estão ruins, né? Não tá dando desconto para as clientes, não. Maravilhosa, Fernanda. Tô lendo aqui tua mensagem, tá? Vamos lá, minha gente. Desconto. Dá ou não dá desconto para as clientes? Não, né? Então vamos lá. Olha, eu não dou desconto para nenhuma cliente. Pra nenhuma cliente. Eleusa, larga a mão de ser ruim. Você não dá um descontinho? Não. Eu não dou desconto e não concordo com desconto. E quando eu vou em alguma loja comprar alguma coisa, eu pergunto se tem desconto. Tem desconto para pagar à vista? Se o pessoal da loja falar assim, não, esse valor é à vista, eu respeito. Porque assim como eu quero que as clientes, as pessoas que frequentam o meu espaço respeite o meu valor, eu também vou respeitar dos outros profissionais. Eu vou fazer minha unha, eu não vou pedir desconto, gente. Eu vou arrumar meu cabelo, eu não vou pedir desconto. Eu vou fazer uma massagem, eu não vou pedir desconto. Por que que eu não peço desconto e por que que eu não dou desconto? Não fico chorando por desconto porque eu não sou melhor que ninguém. E não dou desconto porque as minhas clientes têm o mesmo valor, tá? Isso é muito importante, gente, eu levo isso muito a sério e é uma forma que eu encontrei de me posicionar diante do tal do desconto. Acontece de uma cliente chegar aqui no estúdio e pedir desconto? Raramente, mas de vez em quando acontece. E essa semana aconteceu com uma cliente que ela nunca tinha vindo aqui antes. Nunca pisou os pés aqui antes, eu não conhecia ela, mas alguém indicou o meu trabalho pra ela, ela me procurou porque eu fui muito bem indicada, ela super elogiou, olha, falaram muito bem de você. Eu vim sem agendar horário. Como a minha cliente, faltava um tempinho pra minha cliente chegar, eu atendi ela, sentei com ela, conversei, tirei todas as dúvidas. Ela perguntou do procedimento, né, de micropigmentação de sobrancelha. E eu expliquei como que eu entrego a técnica, como que funciona a técnica, como que ela é feita, como é o processo de cicatrização. Tirei todas as dúvidas dela pra ela ficar tranquila, porque é um procedimento que muitas pessoas ainda têm muito medo de fazer. Assim como o design com aplicação de reno, o design com aplicação de coloração, pra quem nunca fez, também tem receio. Então, no final da conversa, ela me perguntou o valor. Eu passei o valor pra ela e ela falou assim, e quanto que fica com desconto?
E aí, eu expliquei pra ela, tem pessoas, tem profissionais que têm muita dificuldade de falar, que tem dificuldade de falar que não dá desconto, que tem receio de falar, ai, mas não, eu não posso dar desconto. Não fale assim, ai, não posso. Não, se posicione de forma profissional para falar para sua cliente que você não trabalha com desconto. E você vai explicar por quê, porque a partir do momento que você explica, a cliente ela vai entender. Tá? Então, como eu explico para as minhas clientes? Eu falo assim, olha, esse valor é à vista, parcelado tem a taxa da máquina de cartão, porque a gente sabe que essas máquinas, elas comem você pelo fígado, sabe? Então, assim, de todo jeito, a máquina, ela vai tirar uma parte de você e vai tirar uma parte do cliente. Então, você coloca o juro pro cliente paga uma taxinha lá, mas quem quer o benefício do parcelamento até em 12 vezes é o cliente. Claro que eu parcelo até em 12, mas a maioria dos clientes não quer esse tanto de vezes, né? Claro que parcela em menos vezes. Mas aí eu explico para cliente, olha, o valor é tanto, esse valor à vista, parcelado, tem a taxinha e tal, e fica tanto. Aí conversando mais um pouco, aí ela falou assim, mas um descontinho você dá, né? Aí eu falei pra ela, olha, deixa eu te falar, eu tenho muitas clientes que vêm de Marianópolis, Abreolândia, Divinópolis, tem algumas clientes que vêm de Palmas, Miranorte, tenho muitas clientes de Miranorte. Essas clientes, quando elas saem dessa cidade, elas têm um deslocamento, então elas chegam aqui, elas pagam o mesmo valor. Então não tem por que eu dar um desconto para uma cliente que é daqui de Paraíso, mas independente se eu tivesse clientes em outra cidade ou não, todas vocês têm o mesmo valor para mim. Então se eu cobrar de você um valor e eu cobrar da outra cliente outro valor, né? Eu dar um desconto para você, eu não dou desconto para outra cliente, a outra cliente fica sabendo, como que eu fico diante das minhas clientes? Como que fica o meu posicionamento diante das minhas clientes? Que eu sou uma profissional que não tem responsabilidade com questão de vender o serviço, de passar valores do serviço, porque eu cobro de uma cliente um valor, eu cobro da outra cliente outro valor, e todas as clientes, elas têm que ter o mesmo valor para nós profissionais. Todas as minhas clientes têm o mesmo valor. Então, quem já é cliente aqui já sabe que eu não dou desconto, nem pede. Mas clientes novas, elas perguntam, tem um descontinho? Às vezes dá uma choradinha, mas quando eu explico para elas que todas têm o mesmo valor, que o mesmo serviço que eu vou entregar para uma, eu vou entregar para outra, que eu trabalho com marcas importadas, que eu prezo pela qualidade do meu serviço, né, daquilo que eu vou entregar para elas, então eu agrego valor no meu serviço. E não aceitar a pessoa ficar pechichando e eu não saber falar do valor do meu serviço. Então, quando alguém pedir desconto para você que você não trabalha com desconto, porque eu não concordo, mas você pode dar desconto se você quiser, tá? Mas caso você também não queira dar desconto, você pode explicar para cliente, né, que você tem o seu valor. Fala do valor agregado ali no seu serviço, fala do seu diferencial daquilo que você entrega para sua cliente, que a cliente não vai ficar chorando por desconto, tá? Isso é você gerar ali uma autoridade, é você ter um posicionamento profissional e a sua cliente, ela vai entender, ela vai compreender e não vai ser por causa de um desconto que ela não vai fazer um serviço com você. Combinado? Entendido? Então, essa é a minha forma de pensar em relação aos descontos, né? Aqui eu deixei todas as dicas daquilo que eu acho que é muito importante, que a gente tem que levar muito a sério. Aquilo que é negativo que a gente vê lá fora, a gente exclui do nosso trabalho. E aquilo que a gente vê de exemplos que é positivo, que você chega em um lugar, que você é muito bem atendida, que você é muito bem recepcionada, é aquilo que você vai levar de exemplo para a tua empresa. É aquilo que você vai levar para o dia a dia ali nos teus atendimentos, tá? Eu trabalhei uma época em uma loja chamada Carne Steffens, que é uma grife, né, uma marca muito famosa, e eu aprendi muito nessa empresa, muito, e eu tenho muito orgulho de falar que quando eu trabalhei na CLT, eu trabalhei numa Carne Steffens. Por que eu tenho muito orgulho de falar isso? Porque eu fui treinada por uma gerente que ela era muito coração, ela era muito humana. Alessandra é o nome dela. Talvez ela não vai ver essa live, né? Mas eu sou super fã dela, porque ela era muito humana. Tanto com as clientes, de olhar ao lado das clientes. Era tanto, gente, que quando as clientes chegavam nesse lugar, elas não queriam ir embora.
Aí ela sentava lá e ficava e conversava, adorava conversar com a gente, né, com as consultoras, era maravilhoso. E quando eu trabalhava lá, eu já sabia que eu ia empreender. E eu falava pra mim, quando eu começar a empreender, eu quero esse padrão aqui para os meus atendimentos lá no meu empreendimento. Um padrão Carmen Steffes, porque o atendimento é exclusivo, é maravilhoso, é incrível, gente. Então, tudo que você vê de mais lindo lá fora, de melhor, de mais humano, de atendimento de excelência, leve ali de exemplo para o seu trabalho. E tudo que você vê de negativo, você aprende a treinar, você não cair naquele erro. Beleza? Finalizando aqui a nossa aula, gente. Foi maravilhoso estar aqui com vocês. Quer perguntar alguma coisa? Se tiver alguma pergunta, pode deixar aqui. Tá? Obrigada, Adri. Maravilhosa é você, minha maravilhosa aluna incrível, viu, gente? Inclusive, trabalha comigo. Muito obrigada, minha gente. Muito, 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 muito obrigada. Vou continuar trazendo conteúdos aqui pra vocês. Espero que vocês gostem do fundo do coração, tá? E a gente se vê semana que vem, na quinta-feira. Nós teremos uma aula, a última aula, né, da jornada Vivendo de Sobrancelhas, tá? Nessa aula a gente vai ter muito conteúdo, vou trazer, né, na verdade, muito conteúdo para vocês, riquíssimos, para vocês se tornarem referência e vocês chegar, né, a fazer 5K por mês trabalhando com design de sobrancelha. Essa aula, ela é para profissionais iniciantes na área do design de sobrancelhas, tá? Mas quem vai poder assistir essa aula? Quem tiver inscrito. E para fazer a inscrição, clica no link da bio aqui do Instagram. Lá você vai clicar, vai te levar para uma outra página, você vai colocar o seu e-mail e vai fazer sua inscrição. E é quinta-feira, às 8 da noite, a gente se encontra aqui. Na verdade, não vai ser aqui, vai ser lá no YouTube, tá? E só vai ter acesso a essa aula quem tiver feito a inscrição. Quem não fez a inscrição não vai assistir essa aula. Então, já sabe, né? Não perca. Até quinta-feira que vem, meus amores. Beijo!